Rádio Sarandi, 103.3 FM. Bom dia, amanhã da tua terça-feira, hoje dia 13 de maio de 2025, nesse momento 23 graus de temperatura. Excepcionalmente hoje a gente não está com a Hora do Recado no ar. Daqui a pouquinho o Ednei chega para comandar a Hora do Recado, mas como nós havíamos anunciado, nós falamos agora a respeito de uma reunião que foi realizada na manhã de hoje referente à questão contratual entre o Hospital Comunitário de Sarandi e a Associação Hospitalar Vila Nova, o que hoje viabiliza a gestão do hospital comunitário aqui de Sarandi. Para auxiliar também na entrevista, recebo o colega José Leal e também aqui no estúdio com a gente o Rafael Casagrande, que faz parte do financeiro da Associação Hospitalar Vila Nova, o Ridan Colognese, que fala pelo jurídico do Vila Nova, e também a Andréa Blau, que está na gestão do Hospital Comunitário de Sarandi através do sistema Vila Nova. Sejam todos bem-vindos, vou dispensar os cumprimentos para irmos direto ao assunto. O Ridan venho falando com você já há algum tempo, né, para também trazer um contraponto, uma fala a respeito do que está acontecendo hoje na gestão do Hospital Comunitário de Sarandi. Tínhamos informação de uma reunião hoje com a 15ª Coordenadoria, município de Sarandi, Hospital Comunitário, Vila Nova e Executivo Municipal. Reunião essa que finalizou há poucos minutos, que nós temos de novidade. Ridan, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, muito obrigado pela recepção. Se aproxima do microfone. Bom dia, Jefferson, obrigado pela recepção, é um prazer estar aqui na rádio e como tu comentasse, né, já havíamos falado diversas vezes por telefone, né, então é um prazer estar aqui contigo, com todo o pessoal e também poder falar para a comunidade sarandiense. A reunião hoje que nós tivemos com o município, né, com a 15ª, né, 15ª Coordenadoria de Saúde, com a supervisão do Ministério Público, com a Prefeitura e com o Hospital Comunitário, foi muito proveitosa, né, e já adianto que o Vila Nova, uma reunião que nós tivemos ontem com o nosso presidente e toda a nossa diretoria, o Dr. Dalmolin achou que o valor qual ofertado pelo município, embora seja um valor que fica um pouco aquém da nossa expectativa, a gente vai continuar com o município, continuando fazendo a gestão da saúde do município de Sarandi, tentando e já buscando, trabalhando para buscar verbas através de emendas parlamentares, através de outros subsídios, que vai viabilizar, sim, a nossa continuidade. Tá? Então, para dar um alento para a população, dizer que a Associação Hospitalar Vila Nova continua no município de Sarandi e com a intenção de ampliar mais ainda os serviços, mais especialidades, que já foi inclusive noticiada na reunião hoje pelo próprio Estado, né? E dando então essa pacificada nesses falados que vinham ocorrendo aqui pelo município e pela rádio também. José Leal. Bom dia ao Dr. Ridan, Dr. Rafael, também a Andréa, Jefferson comandando essa entrevista. É uma entrevista muito esclarecedora, até para informar a doutora Andréa, ela está mais atualizada dos assuntos locais, e Dr. Ridan também Dr. Rafael. É uma questão de preocupação da população. O senhor falou que o Sistema Vila Nova tem interesse em permanecer atuando junto ao hospital aqui em Sarandi. O que motivou até esse momento este impasse entre esses três poderes, o município, o hospital e também o próprio Sistema Vila Nova? Inicialmente o município vem apontando que existiam algumas imperfeições na prestação de contas, tá, feita pelo Hospital Vila Nova. No entanto, a partir dessa nova gestão municipal, em janeiro de 2025, nós, né, nos propusemos e também dissemos que se existia alguma divergência ou alguma intenção de esclarecimento, nós estávamos à disposição, inclusive mostramos e levamos ao conhecimento do próprio
ente municipal, através da sua secretaria competente, que é a contabilidade, contadoria, onde não veio uma resposta esclarecedora dizendo, existe sim algumas divergências que nós não reconhecemos aqui que foi aplicado o valor que foi repassado. No entanto, não veio para nós aonde não foi aplicado. Nós demonstramos de forma, né, através como é que é o Drive, onde tem todas as contas, onde tem todos os consumos, onde todos os contratos, onde foi aplicado o recurso de forma verdadeira. Então não existia nenhuma divergência, existia sim um interesse de interpretação, no qual o município até hoje não nos pontuou que é verdadeiro ou não é verdadeiro, é válido ou não é válido. Então, mas eu não queria falar tanto nisso, porque isso já está a questão superada. Né? Então, essa parte eu acho que para mim já está ok, para o município está ok, reconhecido. Então, a gente fala de aqui para diante, Jefferson. Certo. Rafael, ainda um pouco dentro dessa questão, o próprio Ridan falou, nós tivemos um acerto entre município e também o Sistema de Saúde de Vila Nova, a Associação Hospitalar Vila Nova. Nós sabemos que tem um aporte financeiro do município. O próprio Ridan falou, e a gente respeita essa questão de não querer entrar mais em detalhes anteriores, mas algo que a gente tem que esclarecer, houve um contraponto por parte do Executivo que questionou esses repasses. Nós tivemos um acerto, então, fechado com o Executivo e Vila Nova referente a essa questão de repasse mensal? Bom dia. Quando tu falas em repasse do município? O aporte para manutenção dos atendimentos. Certo. Eles solicitaram uma revisão e uma redução do valor do repasse. A discussão se dá em relação às emendas e outras receitas recebidas em decorrência do repasse que a Prefeitura sempre realizou para compensar esses valores que a gente recebeu de outras entidades, né? de outras esferas, melhor dizendo, seja esfera federal ou estadual. Mas é só uma compensação de valores e uma discussão que, com esse novo contrato, a gente entende que teremos um outro entendimento. Um repasse sempre fixo, independente dos recursos que a gente receba, seja por emendas ou pelo consórcio, valores de privados, particulares, né? Mas a discussão não se deu além disso, é só a questão de interpretação e entendimento. A gente vem com uma operação deficitária já ao longo de 2024 e entendemos que não deveriam ter sido feitos, essas compensações não deveriam ter sido realizadas, justamente para que a operação permanecesse equilibrada. José Léo. Quais seriam essas compensações deficitárias do ano de 2024? Seriam do hospital com o Vila Nova, do Vila Nova com o hospital, ou aí envolve-se também a questão do município de Sarandi? A gente está falando da operação como um todo, né? Um todo. Falando do hospital inteiro, a gente tem uma operação deficitária. Então, a diferença entre receitas e despesas, as despesas são maiores. Toda operação inicial, com custo de mobilização, ela se dá dessa forma. E com a continuidade do trabalho, com o aumento de produção, com uma ampliação de receita, a gente consegue reduzir custos e manter uma operação estável, né? Nós estamos aqui no município de Sarandi há 1 ano e 2 meses. E nós fizemos um planejamento estratégico para 5 anos. Naturalmente, com a troca da gestão municipal, com a troca da gestão do hospital comunitário, está todo mundo se conhecendo e é novo. Então, a gente está falando só de apenas 3, 4 meses. O nosso planejamento são para 5 anos. E a gente busca esse equilíbrio na operação, seja com recursos do Estado, recursos do município ou outros recursos, como a gente já comentou, consórcio, valores particulares, convênios, né? Andréia, dentro dessa situação, o próprio Ridan anteriormente externou um desejo de falarmos daqui para frente.
No município de Sarandi, também na nossa região, né, Zeca, houve também uma preocupação na questão do atendimento, na manutenção desse atendimento. Você, como gestora hoje do Hospital Comunitário, diante dessa situação e do desfecho hoje desta reunião, o que a gente pode falar especificamente na questão de atendimentos e na gestão local? Bom dia a todos. É sempre um privilégio, né, poder estar aqui esclarecendo para a população. De fato, a gente vem, né, com esse cenário instável, né, há alguns meses. Obviamente, isso reflete, né, na equipe, reflete na sociedade. Hoje, a reunião foi muito pertinente no sentido de que justamente é necessário dar essa tranquilidade tanto para nossos colaboradores, né, para a operação assistencial da instituição, quanto, né, para os gestores que estão envolvidos nessa relação. Assim como o diretor Rafael já mencionou, nós trabalhamos, né, com um planejamento a longo prazo, né, então nós precisamos passar por esse momento de disruptura, de organização, de organizar a equipe, enfim, para poder ir se adaptando, né, ao cenário essencial para a prestação de atendimento. Então, nosso foco é a urgência e emergência, né? A instituição hospitalar tem como vocação fazer atendimentos de urgência e emergência, internação e ampliação de serviços junto ao Estado, que é o nosso maior contratante, né, de serviços, e a instituição tem que ser relevante para que o Estado possa olhar para nós, assim como vem fazendo, né? Nós estamos falando de uma ampliação contratual já nosso segundo aditivo junto ao Estado, com um aumento da produção, que isso faz com que o ente estadual tenha esse interesse, a instituição tenha a importância devida para a injeção desses recursos e, obviamente, ofertar mais atendimentos para a população. Então, nossa estratégia, nosso modelo de gestão, ele está entre manter o máximo possível, né, de qualidade, a melhoria contínua, né, dos processos de trabalho e, ao mesmo tempo, manter, né, a sustentabilidade da saúde financeira da instituição. Então, o nosso caminho é melhorar cada vez mais dentro das nossas condições, qualificando a nossa equipe, disponibilizando as ferramentas necessárias para a qualidade do atendimento, né, e, ao mesmo tempo, fazer, então, essa busca, essa complementação, né, de recursos financeiros, porque está atrelado, né? A gente precisa de recursos para contratar pessoal, para manter a continuidade do atendimento da melhor forma possível. Nós carecemos, sim, né, desses recursos. Mas somos sabedores, né, do desafio que temos na instituição hospitalar. A gestão, ela é sempre complexa, né? É muito dinâmico, o processo de saúde é muito dinâmico e tem vários fatores externos envolvidos. Mas eu acredito que desse período em que foi assumida a gestão até agora, levando em conta que nós tivemos um ano, né, atípico de 2024 com enchentes, né, um dos maiores desastres registrados no país, inclusive, em que impactou nas negociações com o Estado. Depois foi um ano eleitoral, que a gente teve algumas limitações também com a organização e a negociação com os próprios municípios. Eu acredito que agora, a partir de 2025 e a partir dessa reunião, enfim, em que todos os atores envolvidos demonstram esse interesse em priorizar o atendimento, em que a gente tenha esse ambiente mais estável, né, mais tranquilo, para que nós possamos planejar e executar as nossas ações, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais condições de chegar onde está o nosso propósito, que é, sim, equilibrar, né, o atendimento com a saúde financeira da instituição. José Leal. Eu vou até para recordar as primeiras palavras do Dr. Ridan, e eu deixo uma pergunta aqui também para o Dr. Rafael, para quem entrou nesse momento na nossa entrevista. Vocês vieram de um encontro com o Executivo Municipal, ou na Prefeitura Municipal de Sarandi. Desse encontro, o que ficou definido entre Vila Nova e município de Sarandi? Até para esclarecer para quem entrou nesse momento assistir a nossa entrevista. Bom, Zé, ficou definido que o Vila Nova permanecerá no município de Sarandi, né? Continuaremos prestando o serviço de saúde e foi ajustado, um valor que ficou um pouco aquém do nosso pretendido, só que a gente se propôs a buscar esse valor que
que vai ficar um pouco aquém através de emendas parlamentares ou né, de outros subterfúgios aí que nos ampare para complementar a viabilidade da operação aqui do município. Mas já adianto que é garantido que não vai existir nenhum prejuízo para a saúde e nós vamos sim ter um incremento muito bom e vamos aumentar sim a qualidade e as especialidades aqui no município. Então, a nossa intenção é como a Andréia comentou, de o nosso projeto, como também o Rafael, o nosso projeto é de 5 anos e nós vamos cumpri-lo e se porventura não dermos continuidade lá ao final dos 5 anos, vamos deixar um legado que vai fazer a diferença para o município de Sarandi, assim como toda a região aqui dos entornos aqui de Sarandi. Bem, eu tenho utilizado até uma expressão, gente, que nós temos um assunto central, que é o Vila Nova e o Hospital Comunitário, mas há vários assuntos que se ramificam desse assunto central. Nós temos aí, falou agora o José Leal, sobre o contrato entre o Executivo e Vila Nova. Mas, em contraponto, a gente tem o contrato do Vila Nova para com o Hospital Comunitário de Sarandi. Esse que também passou por alguns questionamentos, dentre eles uma possível inadimplência também por parte do Vila Nova. Qual é a atual situação dessa gestão? Quem pode responder para a gente a respeito desse assunto especificamente? Posso falar, Jefferson. A gente realizou um encontro de contas com o Hospital Comunitário. Fomos muito bem recebidos ali na atual sede, né? Ao longo do mês de abril, a gente realizou foram 4 visitas. A gente ficou 2 dias numa semana, depois passaram 15 dias, outros 2 dias para encerrar o trabalho. E esse encontro de contas foi justamente para avaliar a questão da tomada do empréstimo inicial de 5 milhões para a realização daquilo que foi acordado, né, em contrato e a partir dali, desse encontro de contas, identificar qual o valor devido pela nossa associação para o hospital comunitário. Ainda estamos na fase final dessa revisão para realmente realizar o pagamento do valor que é devido, né? Foi um trabalho intenso e recebemos ali todas as informações que solicitamos, os extratos bancários, verificamos as despesas realizadas na própria conta, aquilo que a gente entendeu que precisava de uma evidência maior, solicitamos para que eles apresentassem. Então, a partir desse encontro de contas, é que se chega no saldo devedor para realizar o devido pagamento. Então, não há uma inadimplência, há uma identificação de encontro de valores para que a gente possa fazer o acerto. José Léo. Em resumo, doutor Rafael, também doutor Ridan, então, entre Vila Nova e município, acertados os ponteiros, é isso? Isso. Permanece o Vila Nova junto ao hospital. Com relação ao Vila Nova e o hospital, a situação é a mesma ou falta alguma coisa a ser definida? Já a questão era, por enquanto, pelo que nós estamos entendendo, uma questão mais financeira do que técnica, do que operacional. Como está a situação hoje do Vila Nova com o hospital? Com o município, o doutor Ridan nos colocou que já houve um acerto e o Vila Nova permanece, se depender desse acordo. E com relação Vila Nova e hospital, qual é a situação nesse momento? Bom, em relação ao hospital comunitário, foi o que eu comentei agora há pouco. Há um encontro de contas, realiza-se o pagamento e segue pagando mensalmente os valores até o final de 5 anos, quando o passivo do hospital comunitário se extingue, né? Esse foi o planejamento inicial e que a gente tem esse entendimento. Quando a gente fala da tomada do empréstimo de 5 milhões e da realização das rescisões de todos os empregados que estavam em nome ainda do hospital comunitário, naturalmente aquilo que está sobrando ainda, que há de saldo, a gente tem que chegar também num acordo, porque somos solidários e entendemos que
ao final de todo o uso desse recurso, a gente tem uma continuidade aí mensalmente para cumprir com essa obrigação. Por isso que a gente entende que não há uma inadimplência. Não há. O que há é um ajuste com esse encontro de contas. Esse encontro de contas a gente já realizou, falta a parte final, que hoje, inclusive, foi definida, e imaginamos que semana que vem já está tudo resolvido, e aí pensando sempre na questão mensal. Bem, Andréia e também Ridan, que fazem parte mais dessa parte jurídica. Em alguns momentos desse assunto, nós tivemos também externado por parte do Hospital Comunitário e sua direção um desejo de participar um pouco mais ativamente da questão da gestão das atividades do Vila Nova diante do Hospital Comunitário. Fora tratado até o momento a respeito disso e de alguma possibilidade de maior participação do Hospital Comunitário dentro das atividades atuais da gestão? Eu só quero fazer um adendo à fala do Rafael, Jefferson, porque a gente falou aqui muito de empréstimo, Sim. e talvez o pessoal não saiba do que foi, do que se tratou esse empréstimo. O empréstimo, na verdade, ele foi uma maneira que nós achamos com a gestão anterior e com o municipado anterior de quitar as dívidas, né, que o hospital comunitário tinha, né, e viabilizando que ele, ao final desses 5 anos, ele encerrasse sem dívida alguma. Então, essa foi a intenção do Vila Nova em atribuir um valor ao uso do prédio público que pertence ao comunitário, que permanecerá com o comunitário. O Vila Nova jamais vai ter a propriedade do hospital comunitário. O Hospital Vila Nova ele vai fazer incrementos com a concordância do hospital comunitário. Então, sempre é uma gestão compartilhada na parte de decisões referente àquilo que lhe pertine. Então, esses 5 milhões foram para quê? Para saldar todo o passivo. Existiam já alguns apontamentos de passivos fiscais, alguma coisa que foi nos passado pela gestão anterior, que nós apuramos de forma conjunta e que nós chegamos a um consenso de não, então faremos esse empréstimo, o Hospital Vila Nova vai ser solidário em quitar essas dívidas e deixar o hospital comunitário com a saúde plena. Essa foi a verdadeira intenção e que isso vai ser perdurado. Então, o Hospital Vila Nova ele veio para ajudar ao comunitário, ajudar a população de Sarandi e trazer mais serviços de saúde, trazendo sim a expertise no que nos solidifica hoje em dia nos demais 14 municípios que estamos hoje aqui no Rio Grande do Sul. Então, só para o pessoal entender do que se tratou o empréstimo, e agora a Andréia pode esclarecer a respeito da pergunta que tu fizesse, Jefferson. Por favor. Esse tema também foi abordado, né, na reunião, até porque ficou como encaminhamento da reunião anterior, mas foi pertinente, né, inclusive a própria mediação da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, que é a unidade descentralizada do Estado aqui na região, sobre como funciona, né, a questão da filantropia, que é, né, o grande argumento, a grande dúvida que se tinha com relação a essa gestão compartilhada. Ocorre que a legislação ela é clara com relação aos requisitos, né, para filantropia, e a filantropia na área de saúde ela requer que a entidade ela preste 60% dos seus atendimentos ao SUS. Para isso ela precisa ter um contrato, né, com metas e enfim com esse detalhamento da operação e que ela demonstre essa viabilidade, porque ela tem esse fim filantrópico, ela não visa lucro, então carece de ter esse vínculo com, né, o gestor da saúde. Esse é uma das linhas, né, da filantropia, ela tem a questão social e educação também. Com relação ao hospital, não é possível ter 2 contratos com o Estado, até porque inviabilizaria as 2 operações, né? Nós não teríamos como cumprir metas, 2 associações com contrato com o Estado para fazer a mesma prestação de serviço em saúde. Até porque o CNES, né, o CNES, como é mencionado, que é o registro da instituição junto ao Ministério da Saúde, ele é um só, né? Então não tem como haver esse compartilhamento do contrato.
Então, tecnicamente falando, né, a respeito dessa gestão compartilhada contratual, a legislação inviabiliza, né? Então, isso ficou claro na reunião, foi conversado sobre isso, com, inclusive, o aval do Estado, que é quem contrata o serviço. Por outro lado, né, a gente entende que, a partir do momento em que as relações se tornem pacificadas, que a gente tenha, né, a mesma direção, que nós tenhamos essa concordância, enfim, essa forma de trabalhar em conjunto, não impede que nós tenhamos, né, uma boa relação, assim como a gente já tinha tido, inclusive, eu já fui publicamente, e isso é notório, que nunca houve uma discordância com parte, nem com a direção anterior, né, da associação, nem com a atual, com relação a gente fazer projetos sociais juntos, assim como o Adote o Espaço, a gente já vinha conversando sobre isso, eu já fui em rádio, né, com a atual direção falando sobre isso, até por respeitar, inclusive, a história, né, anterior da associação e respeitar os dirigentes atuais que têm essa ideia de compartilhar algumas ações, alguns projetos, principalmente relacionados à infraestrutura do hospital, né? É patrimônio da associação, é dever nosso manter e incrementar, então, por meio de projetos com recursos públicos, sim, fazer a melhoria da infraestrutura, mas também com um movimento com a sociedade. Então, é possível ter uma boa relação, sim, e buscar junto à sociedade, enfim, por outros meios, essa ampliação, enfim, esse cuidado com o patrimônio, essa melhoria da infraestrutura, até porque nós temos, né, alguns apontamentos que se referem à infraestrutura, né, que é necessário fazer, e para isso a gente precisa de recursos. Então, a gestão compartilhada de forma técnica, um contrato entre as duas associações com o Estado, enfim, para essa prestação de serviço, ela não é viável. Mas uma boa relação para a gente fazer outras buscas e outras construções junto com a associação comunitária, com certeza ela é viável e a gente vai trabalhar nessa lógica, sim. Para finalizar, já nos estendemos aqui no horário também, anúncios como, por exemplo, oftalmologia, outras especialidades, ambulatório cirúrgico, que também foi um ponto alto dos anúncios, permanecem? E outra pergunta, já emendando para a gente finalizar mesmo, porque aqui nos estendemos. Temos previsão de um novo encontro com o Ministério Público ou o assunto está sacramentado, fechado com essa última reunião? Eu vou responder, então, a respeito dos ambulatórios. Nós tivemos a publicação no Diário Oficial, então, uma informação pública, no dia 7, agora, um novo contrato, então, aliás, um termo aditivo do contrato entre a Associação Vila Nova e o Estado, com um incremento, né, de serviços, em torno de 80% daquele contrato inicial, dos 480, que nós tínhamos daquela produção inicial, para agora, então, que nós temos assinado e publicado já com o Estado. Foi assinado, então, dia 7, a partir dessa data, então, nós contamos já com essa nova contratualização, ali incluído alguns serviços de oftalmologia, dos quais a gente já vinha prestando atendimento, que era o Programa Nacional de Redução de Filas, recursos do Tribunal de Justiça e agora mais alguns incrementos, como a oferta de cuidados integrais, que é as OCIs. A gente teve também aí nesse contrato, sim, o ambulatório de cirurgia geral. Já temos que disponibilizar nos próximos dias a agenda, então, das 240 consultas e 30 procedimentos cirúrgicos para a região, que é, né, essa pactuação. E nós teremos que também prestar atendimentos na especialidade de otorrino, de gineco e oftalmologia. São as 3 especialidades que são via OCI e mais um ambulatório de cirurgia geral. Nesta reunião de hoje, a coordenadoria nos sinalizou, ali perante todos os envolvidos, que o ambulatório de reumatologia e o ambulatório de otorrino estão com aprovação da área técnica, né, parecer favorável da área técnica, aguardando essa estabilização dessa situação para que o Estado possa investir aonde esteja um ambiente seguro, um ambiente, né, estável de negociação. Aí sim a gente possa ter essa ampliação do serviço.
Ridão, acho que pode responder essa questão que eu falei, né? Sim. Temos anúncio de nova reunião ou está fechado o assunto? Olha, Jefferson, ficou tudo já acertado, né? A gente só tem algumas divergências do contrato que foi no passado, né? Então a gente tem só algumas observações a serem feitas, né? A gente vai... a doutora Emanuele nos passou uma nova minuta de contrato, onde a gente vai aderir, só com algumas observações, alguns ajustes, que inclusive foi ponderado nesta reunião de hoje pela manhã, inclusive com a concordância e também com um aval da doutora promotora, que estava, né, nos assessorando e mediando. Então, acredito que até o final desta semana nós já temos um contrato definitivo, já com possível até, inclusive... firmado já com a prefeitura deste novo compromisso e extensão até o final do ano e com a perspectiva de renovação pelos 5 anos aí adiante. Muito bem, gente. Conversamos nessa manhã com o auxílio do nosso colega José Leal, com o Rafael Casagrande, que faz parte do financeiro da Associação Hospitalar Vila Nova, o Ridan Colonese, que integra o jurídico, e também a Andréa Blau, que está à frente à gestão do Hospital Comunitário de Sarandi. Assunto pertinente, né, Zeca, um assunto que permeia a nossa comunidade já há algum tempo e a nossa audiência acaba questionando com muita intensidade diariamente aqui nos nossos espaços de interação. Muito obrigado, primeiramente, pela confiança de falar com as nossas emissoras, como falei até para o Ridan, né? Já faz algum tempo que a gente vem conversando, tratando. Hoje, felizmente, deu certo para o Ridan estar aqui também. Muito obrigado a todos. Obrigado a você, Jefferson, ao Zeca, e dizer que estamos sempre à disposição para atendê-los aí, é sempre um prazer, né? E viva a saúde, né? Muito bem, fechamos então a entrevista desta manhã, falando a respeito do Hospital Comunitário. Lembrando o Jeff também do nosso apoio aqui do nosso colega Alexandra. Exatamente. Nas Alexandra, imagens. Que está aqui no corte de imagens com a gente. Obrigado, Zeca, bom lembrar. E seguimos então com a nossa programação aqui da nossa Rádio Sarandi com Hora do Recado.